Eu larguei meu emprego, mudei de cidade, transformei minha vida inteira só pra virar dubladora. Eu não vou voltar nunca mais! E hoje eu vim contar minha história pra vocês. Vamos lá? Oi gente, tudo bem? Esse é meu primeiro vídeo do canal, sem ser um short, né? E eu tô super animada pra começar essa jornada aqui com vocês. Vamos nessa! Eu sou a Nani Assis, eu sou dubladora, se alguém aqui não me conhece. Eu sou atriz, sou cantora. Eu dublo alguns personagens que eu acho que vocês podem conhecer, tipo a Toy Chica, de Five Nights at Freddy's 2, a Bela Targaryen, de A Casa do Dragão, a Honju, de Nosso Destino. Eu sou a Anne, de Pokémon Horizontes. Faço a voz do Cascão e vamos brincar com a Turma da Mônica e muitos outros personagens que eu vou apresentando pra vocês nos outros vídeos do canal também. Eu agradeço muito por sua consultoria. E eu também participei do canal daqueles caras interpretando a Eloá. Muita gente me conhece de lá também. Eu sou a Eloá, eu tenho 6 anos. Jesus, mano, não é criança, mas é uma dubladora. Muita gente me pergunta como que eu descobri que eu queria ser dubladora. E de verdade, eu acho que eu sempre quis ser dubladora. Eu descobri isso desde criancinha. Eu gostava muito de criar vozes pra fazer meus amigos rirem. Eu gostava de imitar as pessoas quando alguém tinha um jeito engraçado de falar. Eu ficava observando como a pessoa falava de um jeito engraçado. Aí eu tentava imitar o jeito que aquela pessoa falava. Até que um dia eu descobri que existia uma profissão, né? Que os personagens tinham uma voz e alguém estava dando voz pra esses personagens, né? Só que eu sou de Brasília e lá em Brasília, quando eu era criança, não existia um mercado muito forte em que eu pudesse fazer aula, ter contato com a dublagem lá. E também os meus pais, na época, eu não pensava em pedir pra eles, pra, sei lá, sair de Brasília. Eu acho que eles nem teriam condições de me tirar de Brasília e me levar pra São Paulo ou pro Rio pra eu poder estudar a dublagem também, né? Então eu acabei deixando isso de lado também. O tempo passou e eu nunca deixei de me envolver com arte. Eu sempre gostei de desenhar, eu sempre fiz aula de dança, eu era do coral da escola. Quando eu tive que decidir a minha faculdade, eu acabei decidindo por arquitetura e urbanismo. Spoiler, não era o que eu queria, mas eu acabei ficando por lá mesmo. Eu me formei em arquitetura e urbanismo e nesse mesmo ano, uma escola de teatro musical em Brasília chamada Empório Cultural resolveu fazer um workshop de teatro musical com 2 semanas de aulas grátis. E eu vi que ia ter essas aulas, olhei e falei, por que não, não é mesmo? A única coisa que precisava pra entrar nesse workshop era ir lá e fazer uma audição de canto. Eu pensei, eu já sei cantar, né? Faço coral há um tempão, não me custa nada ir lá e tentar. Fiz essa audição e passei. E nessa, eu tive que fazer a minha primeira aula de teatro. Sim, é isso mesmo que vocês estão pensando. Tipo, o quê? Calma, com quantos anos você fez a sua primeira aula de teatro? Isso mesmo, meus amores. Eu fiz a minha primeira aula de teatro com 25 anos. E aí eu pensei, isso não vai dar certo. Eu não tenho a menor condição de levar isso pro resto da minha vida. E vejam onde eu estou hoje. Eu sou atriz, trabalho com isso. Palmas. Respeita a minha luta, a minha trajetória que eu vim de lá pequenininha. Resumindo, eu amei o workshop, acabei entrando pra Escola de Teatro Musical de Brasília, comecei a fazer musicais, e aí em uma das aulas de teatro eu tava lá deitada, né, naquela aula lá, fazendo exercícios de respiração. E do nada veio um negócio na minha cabeça e eu pensei assim, gente, esse negócio dessa danada dessa dublagem. Como é que será que faz pra entrar nesse mercado? E aí eu comecei a pesquisar e tentar descobrir como é que eu fazia pra entrar nisso aí. Aí eu descobri que eu tinha que ser atriz profissional, que eu já era meio caminho andado, né, que eu já tava fazendo aula de teatro ali, e que eu tinha que me especializar em dublagem. Inclusive, tem muita gente que me pede isso nas outras redes. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui com dicas, né, do que vocês precisam pra se tornarem dubladores profissionais. Aí se vocês quiserem, é só deixar aí nos comentários que eu faço um vídeo com todos os detalhes pra vocês. Desculpem, gente, ó. Desculpem o meu editor, né, que tá, coitado. Editorial Pastilha. As crianças querendo aparecer no vídeo. Essa aqui é a Jojoca, gente. Não fica me olhando assim. Continuando, nas minhas pesquisas eu descobri que ia ter um workshop com o Felipe Grinan em São Paulo. E quando eu boto um negócio na minha cabeça, eu vou e ficou aquilo na cabeça e eu coloco assim, gente, eu tenho que fazer. Se eu botei na cabeça que eu queria fazer dublagem, eu ia fazer dublagem. E eu descobri que era possível, então eu vou atrás disso. E lá fui eu. Dei um jeito de comprar a passagem e fui pra São Paulo fazer esse workshop. Maldito esse workshop. Maldito não, bendito. Bendito esse workshop. E eu tava muito ansiosa porque eu queria ver qual que era a sensação. Queria ver qual que era a sensação de estar numa bancada
nada dublando, porque vai que eu não gostava do negócio, vai que eu tava lá sonhando que era a profissão da minha vida, chegava lá e não ia gostar. 5 de agosto de 2018, eu abri a boca pra dublar a primeira vez e foi a coisa mais incrível do mundo. E quando acabou a aula, o Felipe virou pra mim e falou assim: dá licença, você tá mordendo a minha bunda. E aí, você tem DRT? Aí eu falei, não, então, DRT é como a gente chama popularmente o registro profissional, né, de atriz. Aí eu virei pra ele e falei, não, né, ainda não, eu tô no processo, né, eu tô estudando teatro. Aí ele falou assim, então, corre atrás de tirar, porque eu acho que você tem muito potencial, porque você escuta muito o diretor, você segue bem as nossas orientações, então eu acho que vai dar certo pra você seguir esse caminho da dublagem. Aí eu... Juro! Saí de lá já surtando, tipo, este é o caminho de minha vida. E pra melhorar tem mais uma pequena história. Quando eu saí do workshop, eu entrei num Uber. E aí eu já tava muito feliz, né? Eu comecei a conversar com o Uber. Aí ele falou, você tava fazendo o quê aí? É um estúdio e tal. Que de fato era um estúdio, acho que, eu não sei se era um estúdio só de dublagem, era um estúdio de música, enfim. Falei, era um estúdio, tá fazendo um workshop de dublagem, eu sou de Brasília. E o meu sonho agora, botei na minha cabeça, moço, acabei de botar isso na minha cabeça, que eu quero ser dubladora e tal. Aí ele, qual que é o seu nome? Eu falei, Nânia Assis. Aí ele, Nânia Assis. Eu tenho certeza que eu vou escutar esse nome. Você vai ser muito famosa ainda. Eu tenho certeza que eu vou estar assistindo um filme e o seu nome vai estar lá nos créditos. Eu juro por Deus, juro que esse homem falou isso pra mim. Aí eu fiquei, moça, não fala isso pra mim, não me ilude não, que eu vou acabar acreditando. O golpe tá aí. Ele estava certo. Não sei se ele já assistiu, né? Mas meu nome tá por aí, em créditos. Depois disso, eu acabei voltando pra São Paulo mais umas 2 vezes pra fazer um workshop de voz original com a Melissa Garcia, que é a minha diva da voz original para animação brasileira. E voltei também pra fazer uma semana de um workshop intensivo de dublagem com vários professores, que tinha Alessandra Araújo, Marli Bortoleto, Marco Aurélio. Mas eu tinha noção de que eu precisava me mudar pra São Paulo ou pro Rio pra eu conseguir me firmar nesse mercado de dublagem, né? Porque não tinha como eu estar morando em Brasília e ficar só indo fazer workshop, né? Eu tava indo porque era o que dava pra fazer no momento. Então eu ficava indo e voltando. E aí eu decidi que eu ia juntar minhas economias, ia vender meu carrinho e eu ia me mudar pra São Paulo em 2020. Eu saí de casa. Por que eu escolhi me mudar pra São Paulo? Porque São Paulo tinha estúdios de dublagem e de voz original, que é inclusive outro assunto que, se vocês quiserem, eu posso trazer também, que é a diferença entre dublagem e voz original. E pelo ano aí que eu escolhi me mudar, 2020, vocês já podem imaginar as coisas que eu enfrentei no meio desse caminho, né? Eu me mudei. Fiz um workshop com Cláudio Galvão e com Mário Jorge. E no dia seguinte, lockdown da pandemia. A pessoa que tinha morado 29 anos no mesmo apartamento em Brasília acabou de mudar pra São Paulo para estudar dublagem e agora faz o quê? Presa dentro do apartamento. Ai, juro por Deus, meu Deus, juro. Ai, que situação. Mas aí, graças aos bons deuses do universo, alguns meses depois que foi decretado o lockdown, o Galvão começou a dar aula remota. E aí eu comecei finalmente a estudar dublagem. E mais um tempinho depois, o Ronaldo Júlio começou a dar aula de dublagem também. E eu com meu hiperfoco, porque eu botei na cabeça. Que eu falei assim, cara, agora que eu saio da minha cidade, eu não volto mais. Agora eu vou virar dublador. Não há quem me faça voltar, gente. Ninguém vai me fazer desistir do meu sonho. Eu fazia 4 aulas de dublagem por semana. Eu fazia 4 aulas de dublagem. Trabalhava ainda com arquitetura, tá? É importante lembrar que eu estava trabalhando, porque eu já trabalhava home office com arquitetura e eu continuei trabalhando. Então eu fazia 4 aulas de dublagem por semana, assistia filme dublado. Aí tudo que eles mandavam eu corrigia, eu ficava igual a maluca. Porque eu tinha dificuldade, por exemplo, na época, de fazer cena de discussão, porque eu sou muito boazinha, muito querida, então não sei discutir, brigar. Eu não sabia acertar a intensidade da cena, eu ficava vendo cena de gente discutindo direto, até eu poder acertar o tom da cena. Enfim, loucura, só vendo coisa dublada até eu ficar assim, achar que eu tava assim, arrasando pra receber um elogio na aula, pra professor falar, melhorou. Até que, em setembro de 2020, eu recebi a minha primeira oportunidade e fiz o meu primeiro horário de dublagem remota. Obrigada, Silvio Gonzalez! Tá nos meus bastidores aqui, inclusive. A partir daí eu comecei a receber várias oportunidades de trabalho no Rio de Janeiro, tá? Eu confesso pra vocês que no começo em São Paulo as portas não se abriram muito pra mim, foi meio difícil. Mas no Rio de Janeiro eu comecei a receber algumas oportunidades e eu ficava saindo de São Paulo e vindo pro Rio de Janeiro e eu percebi que eu tava gastando muito com passagem de ônibus, ficava indo e voltando. Eu falei, gente, eu vou parar de gastar com passagem e vou embora logo para o Rio de Janeiro. Em 2021 eu me mudei oficialmente pro Rio e eu tô no Rio de Janeiro desde então. Então eu tô aqui no Rio e agora eu trabalho pro Rio
Rio e pra São Paulo de forma remota. Quando precisa, eu vou pra São Paulo presencialmente também. E é isso. Até 2022 eu ainda trabalhava com arquitetura, então eu ficava conciliando os meus horários de dublagem com arquitetura, mas a partir de 2022 eu percebi que não tava dando pra conciliar as duas coisas, e aí eu saí do escritório de arquitetura, ele ficou com as minhas amigas, com as minhas sócias, e aí eu passei a me dedicar inteiramente à dublagem. E é isso, gente, desde 2021 a minha carreira vem crescendo, vem se construindo cada vez mais. Eu choro quando eu passo num teste, choro quando eu consigo um personagem que eu quero muito, porque eu queria muito essa profissão. Vocês viram aí o tanto que eu lutei, e eu contei bem resumidamente, tá? Porque foram anos até chegar onde eu cheguei hoje. Eu sou bem nerd, as pessoas sabem que eu sou o tipo de pessoa que estudou muito, e eu estudo muito até hoje pra conseguir as coisas que eu quero e pra estar sempre melhorando. Eu sou bem bobona mesmo, sou bem emocionada, então cada coisa que eu vou conquistando eu vou ficando muito feliz. E eu só tenho a agradecer a todos os professores, diretores, amigos, a todos os fãs que vêm me ajudando a trilhar esse caminho, me ajudando a colocar um tijolinho a cada passinho que eu vou dando, porque eu amo muito a minha profissão de verdade, e eu sou muito feliz por ter chegado até aqui. A verdade é que sem todos vocês eu não teria realizado o sonho da Nani criancinha, que ficava brincando de fazer vozes e que se divertia muito com esse mundo da dublagem e que nem imaginava que essa profissão existia e que chegaria nela, né? Então, é isso. E é isso, se você chegou até aqui, até o final do vídeo, eu esqueci de falar isso lá no meio, não tô acostumada. Dá o seu like, deixa um comentário, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, manda pra todo mundo, acompanha os próximos vídeos e, cara, vou deixar uma mensagem aqui, não desiste do seu sonho, porque olha onde eu cheguei, né? Vou deixar uma mensagem motivadora pra você. Olha onde eu tô. E fica aí pros próximos vídeos do canal. Fica aí, nem parece que eu sou dublador, não tem dicção. Fica aí pros próximos vídeos do canal, tá bom? Beijo!